Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Sejam bem-vindos. Tivemos um probleminha aí com a imagem, tá? A questão não é o som, não. O som eu não tenho colocado mesmo música, né? No início a gente não tem usado música, tá? Então a questão é da imagem aqui que não estava dando certo. Eu tive que acabar com aquele link, né? Eu criei um outro link aí, uma outra transmissão, tá? Ok, pessoal. Então, eu peço a vocês, né, quem puder compartilhar nos grupos, né? Eu sei que vocês estão aí em vários grupos. Para mim tá cada vez mais difícil para eu compartilhar nos grupos, tá? O Facebook está colocando muita dificuldade. Então, quem puder compartilhar, ajuda a chegar lá onde o pessoal fica esperando, às vezes o link, né? Esperando a live aparecer, tá? Então, quem puder compartilhar, eu agradeço, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece, pessoal. Vamos elevar o pensamento, né? Pedindo a Jesus que abençoe o nosso estudo, que envolva o nosso pensamento, o nosso sentimento, nossa saúde, nosso lar, nossa família e todos aqueles que estejam em torno deste estudo, todos os espíritos amigos, todos os irmãos necessitados, todos aqueles que estão aglomerados em torno de nós, que foram trazidos pelos amigos espirituais para receberem a energia do alto, através da oração, através da reflexão, através das energias de todos nós que aqui estamos. Que a tua luz, Senhor, permaneça conosco, possa envolver todos os irmãos que estão sendo lembrados na área de texto, todos os nomes que estão sendo colocados, que sejam envoltos em muita luz. Abençoe todos os grupos de estudo, todas as casas espíritas ligadas a nós neste momento. Que a tua vontade, que a vontade de Deus, nosso Pai, seja soberana hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, né? Vamos dar sequência aos nossos estudos, né? Um grande abraço em todos. Espero que estejam ouvindo e vendo bem, né? Espero que esteja tudo ok aí. Vamos lá, né? Já estamos na hora, passados aí 15 minutos, né? Além do nosso horário. Então a gente está aqui todos os dias de segunda, terça, quinta e sexta para estudarmos a doutrina espírita num enfoque bastante terapêutico, de modo a vivermos melhor, de modo a aproveitarmos o conhecimento espírita para termos mais qualidade de vida, mais saúde, mais equilíbrio mental, emocional, espiritual. Todas as segundas a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. São 1019 questões que Allan Kardec propôs e que os espíritos responderam. Nós estamos tratando dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, a partir da questão 515, tá? Então vamos lá, né? Vamos continuar com esse importante item, né? Que é grande, né? A gente já tratamos aqui de várias questões, ainda tem um pouco mais pela frente, mas tão importante, né? É um dos mais importantes no Livro dos Espíritos, pela importância do conteúdo, né? Então vamos lá, pergunta 515. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? E aqui, a princípio, Kardec não está falando ele não está perguntando nem o que pensar desses espíritos, né?
O que pensar dessas pessoas, né? Então aqui inclui até os encarnados. O que pensar das pessoas que se ligam a certos indivíduos, a outras pessoas, né? Para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho. Quer dizer, o que os espíritos pensam a respeito disso? Né? Certamente Allan Kardec vendo que há situações, há vinculações entre pessoas, que uma pessoa se aproxima da outra e acaba induzindo ela ao mal, e acaba induzindo ela ao bem, por vezes, né? Então, o que pensar dessa situação, né? Vamos ver a resposta aqui. Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível, né? Ponto. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação, um fascínio. Poderíamos dizer até uma hipnose, né? Que seria a influência de uma mente superior sobre uma mente inferior no sentido de poder mental, né? Os espíritos nos explicam, né? Então, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Parece. Não quer dizer que seja de fato irresistível. Tem um grande poder. Se a pessoa descuidar, ela é arrastada, né? Você vê uma pessoa que tem admiração por uma outra pessoa. Essa pessoa que admira essa outra pessoa, ela tende a fazer as coisas que a pessoa que ela admira faz. Assim, por exemplo, são os filhos com relação aos pais. Quando admiram os pais, eles tendem a fazer o que os pais fazem. Os bons exemplos, né? Então é até normal que aconteça isso, é até desejável em alguns contextos que isso aconteça, né? Porque é assim que a gente acaba exercendo um poder positivo, mas há também o poder negativo, né? Então tem pessoas que acabam arrastando outras pelo fascínio, pelo magnetismo que possuem, né? Pelo magnetismo, pela oratória, né? Pela energia que irradia, né? Seduz as pessoas, né? Então, efetivamente, os espíritos estão dizendo, né? Certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar, né? Então vamos lá. Se uma pessoa está tendo um poder, um encarnado, por exemplo, está tendo um poder negativo sobre outros encarnados, o que os espíritos estão dizendo aqui? Esse encarnado que está tendo uma influência negativa sobre outros encarnados, ele geralmente, né, certamente, né, ele também está sendo assistido, vamos dizer assim, está servindo a outros espíritos também maus, né, que se utilizam, né, desse encarnado com grande capacidade, grande magnetismo, grande poder de influência, grande carisma, né? Então, os espíritos inferiores, eles se usam de certos encarnados com grande poder de sedução, de influência, né? Para induzir grandes populações ao erro, né? Ao mal, né? Ok? Certo? Ok? Então Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Porque logo a pessoa perguntaria, mas onde é que está Deus, né, que permite? Onde é que estão os espíritos, os bons espíritos, né? Mas aí a gente sempre coloca, o Deus sempre esteve e está no lugar que sempre esteve e está, né? A perfeição absoluta, suas leis são as mesmas para todos nós. Os bons espíritos estão nos ajudando, como sempre estiveram, estão nos ajudando.
Só que aí, a quem que o encarnado dá ouvidos? Ele dá ouvidos aos espíritos levianos. E quem dos encarnados dá ouvido a esse encarnado que está dando ouvidos ouvido aos espíritos levianos? Então é um efeito em cadeia, né? Vocês entendem? É um efeito em cadeia. E ninguém é coitadinho a princípio. A princípio ninguém é coitadinho. Nós somos espíritos conscientes, mais ou menos, né? Porque depende do nível de entendimento que a gente tenha, mas todos nós temos livre-arbítrio, né? Todos nós temos livre-arbítrio. Então, todos nós estamos construindo, fazendo as nossas escolhas, construindo a nossa vida, tá? Então, é um efeito em cadeia, né? Tá? Por isso que nós não podemos alegar, né, ignorância ou alegar que não sabíamos, né, que não tivemos responsabilidade. Nós sempre temos responsabilidade por aquilo a quem ouvimos. Quem que nós estamos dando ouvido? Ao bem ou ao mal? Né? Alexandre, mas o que que é o bem e o mal? É o que a gente está estudando todos os dias aqui. Não é uma coisa que cai sobre nós assim, o conhecimento do bem e do mal, que cai sobre nós e agora eu sei o que que é o bem e o mal. Não. É uma conquista gradativa, né? Feita de esforço, de exercício, de conhecimento, de estudo. Vocês não estão todo dia aqui praticamente, né? Cada dia um pouquinho mais, cada dia um aprofundamento diferente, um ângulo diferente. Olha como dá trabalho a gente aprender. E aqui eu estou junto com vocês, aprendendo junto com vocês. Nós estamos aprendendo com Allan Kardec, com os espíritos, com André Luiz, com Joana de Ângeles. Estamos aprendendo juntos. Não é? E olha como que é gradativo isso, não é? Entendeu? Então, Deus permite essa situação, né? Que os maus e os bons, no sentido assim, aqueles que estão mais elevados, aqueles que estão menos elevados, convivam para servir de provas para uns e para outros, de aprendizado, de teste, né? Para ver se nós estamos aprendendo mesmo. É hora da prova. Quando a gente está estudando é fácil, de certo modo, mas e quando a gente é testado, aí vem a prova lá, agora vamos ver o que a gente aprendeu. Aí que a gente mostra, né? Certo? Então são as provas, certo? Ok? Então é uma busca, um esforço, né? Uma conquista, tá, pessoal? Pergunta 516. Poderiam os nossos bom e mau gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Poderiam o nosso espírito protetor ou os nossos espíritos amados que nos amam, que nos ajudam, que nos amparam, e o mau gênio, né, que seria aqui no caso os obsessores, né? Tá? Os obsessores, os adversários do bem, os nossos adversários do passado e do presente, né? Poderiam eles encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? O que vocês acham? Eles poderiam reencarnar os nossos espíritos amigos e os nossos espíritos, às vezes com propósitos de vingança, pessoas a quem a gente fez mal no passado e que hoje se convertem em obsessores nossos, poderiam encarnar para nos acompanharem mais de perto na vida? Não é? O que vocês acham? Vamos ver a resposta, né? Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Então pode acontecer, até dentro da família,
Isso explica muitas dificuldades dentro da família, né? Muitas discórdias, muitas agressividades, né? Isso explica muitos problemas de simpatia e de antipatia dentro da própria família. Ou no grupo social que a gente participa, que a gente frequenta, né? Pessoas que não batem com a gente, pessoas que não sintonizam, outras que têm uma sintonia maravilhosa, né? Deus permite que nós estejamos muito próximos uns dos outros, às vezes adversários do passado, numa mesma família, para nos reaproximarmos, para nos tolerarmos, para nos compreendermos, para sofrermos juntos certas provas e juntos amadurecermos, né? E os espíritos simpáticos para nos dar força e para nós ajudarmos também a eles, né? Essa ajuda mútua, certo? Faz sentido para vocês? Então isso acontece assim, tá? Às vezes não dentro da família, mas às vezes pessoas que vão permanecer no entorno, de alguma forma, né? Aparecem do nada nas nossas vidas e às vezes faz um alvoroço, faz uma revolução, faz um, né? Para o bem e para o mal, ok? Mexe com as emoções nossas, com os nossos pensamentos, mexe com tudo, né? São provas, são pessoas do passado, são pessoas que têm um impacto sobre a nossa vida, né? Alguns positivos, outros mais difíceis, né? Certo? Ok? Mas sempre, né, pessoal? Sempre não para nossa derrota, não para nossa derrota, não para só o nosso sofrimento, porque Deus não quer que a gente simplesmente sofra por sofrer. Deus quer que a gente aprenda. Deus quer que a gente reconstrua, não é? Então, essas situações difíceis não é para a gente dizer assim, ah, agora eu descobri. Ah, agora eu descobri que a tal pessoa na minha família é meu adversário, então. Ah, agora sim faz sentido. Ah, agora quer saber? Agora eu não converso mais com a pessoa, que eu descobri que é meu adversário. Não, o objetivo não é esse. O objetivo não é esse. O objetivo é, ah, então deve ser isso. Por isso que a pessoa, né? Provavelmente, ninguém está dizendo que é ou que não é, mas pode ser, né? Então por isso que a pessoa age assim, assim, assado. Desde criança a pessoa fica armando cilada para mim, fica, né? Então, mas se a pessoa faz isso, é que provavelmente eu fiz alguma coisa para ela, né? Se a pessoa demonstra essa dificuldade comigo, ela já veio com prevenção comigo já. Por quê? Isso não é do nada. Certamente eu fiz alguma coisa para ela. Então, isso é para ajudar a compreender, não para ajudar a afastar mais ainda. É para ajudar a compreender. E aí vamos orar pela pessoa, né? Mentalmente, pede perdão. E às vezes até, se for possível, de fato, né? Pedir perdão, falar, não sei se eu fiz alguma coisa para você, talvez tenha feito, mas seja o que for, que você me perdoe. Eu não lembro o que aconteceu, não lembro o que que eu fiz, mas me desculpe. Se você traz esse sentimento de revolta comigo, né? Então, porque onde tem fumaça tem fogo, né, pessoal? Diz o dito popular, né? Onde tem fumaça tem fogo. Nada surge do nada. Nada surge do nada. O que surge do nada é nada, né? E o nada não existe. Então, nada surge do nada. Então, se tem uma coisa ali que está meio estranha ali, tem uma causa, tem um porquê que a gente, talvez no momento a gente não entenda e nem possa entender, mas a gente pode deduzir, talvez, né?
procurar perdoar, pedir perdão, né? Então, né? É tratar bem, né? Mais ainda, mais do que o normal, né? Porque é a forma de demonstrar, né? Que hoje a nossa atitude é uma atitude positiva, né? Tá? Deixa eu ver aqui onde é que a gente parou. Então, a 516. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais de perto nos acompanharem na vida? Isso às vezes se dá, porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados, que lhes são simpáticos. Então, às vezes, não é o próprio que reencarna, não é aquele que se fez nosso inimigo, ou que teve algum problema conosco, às vezes não é esse espírito que reencarna, mas ele influencia pessoas que são simpáticas a ele contra nós, tá? Isso tem muito também. Às vezes o espírito fica do plano espiritual só monitorando ali as pessoas que ele tem alguma influência, as pessoas que são simpáticas a ele, e como ele quer mal a gente, ele usa essas pessoas contra a gente. Cria situações, cria armadilhas, cria problemas. Geralmente essas pessoas que acabam servindo pode ter alguma coisa contra nós também, mas nem sempre. Mas às vezes a pessoa tem mediunidade, né? E ela está sendo, por invigilância, ela está sendo influenciada por espíritos que querem o nosso mal. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Eu estou dizendo, né, que querem o nosso mal, tal, mas pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Basta você fazer o bem, por exemplo, para você ter espíritos adversários do bem, usando todos aqueles que lhe sintonizam contra essas pessoas que fazem o bem. Entendeu? É só você fazer o bem que você já é alvo daqueles que tem um monte de gente na Terra que dão ouvidos a eles. É como se fossem os robozinhos, né? Como se fossem as pessoas que, né? Teleguiadas, né? Teleguiadas, são médiums, né? E aí os obsessores ficam lá controlando e criando dificuldades para as pessoas que fazem o bem. Às vezes numa repartição pública, criando embaraços para a pessoa, dificuldades, né? Para as pessoas que fazem o bem. Muitas vezes as pessoas que fazem o bem, elas levam desvantagem em um monte de coisa, né? E às vezes não entende por quê, né? Às vezes não entende por quê. Mas é porque o mal encontra um monte de gente que aceita as sugestões do mal e cria dificuldades de todo tipo aos discípulos do evangelho, aqueles que estão procurando viver de forma correta, de forma justa, equilibrada. Esses só encontram dificuldade na vida. Só encontram dificuldade. Não quer dizer que não tenham ajuda, não quer dizer que não estejam em paz por fazer o bem. Porque quem faz o bem está em paz pelo bem que faz. Mas ninguém faz o bem impunemente. Ninguém faz o bem impunemente, como dizia Emmanuel, né? Então, os adversários do bem o tempo todo recebem ataque. O tempo todo. Só falar em Deus, só falar em Jesus, só falar em caridade, só falar, né? E cada vez está restringindo mais. Cada vez está restringindo mais. Cada vez está apertando mais. Entendeu? Nunca foi tão importante você falar de Jesus, nunca foi tão importante procurar se viver Jesus, mas também nunca houve tanta perseguição e vai haver muito mais ainda, tá? Então, mas a gente é hora do testemunho. Transição é isso, né? A gente fala, a gente quer transição, transição, transição é isso, né?
É o testemunho do bem. O mal vai fazer cada vez mais mal e o bem vai fazer cada vez mais bem. É importante que haja esse contraste, né? É a separação, certo? Do joio e do trigo, é necessário que essas coisas aconteçam, certo? Ok? Então, pergunta 517, né? Vamos lá. É, haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Tem espíritos que se identificam com uma determinada família, aos membros de uma determinada família, né? Para proteger essa família, para ajudar, né? Tem isso, tem essa questão de família, né? Certo. A Giovana, mais perseguição que está tendo agora? Muito mais, Giovana. Infelizmente, tá? É o caminho que a gente vai trilhar. Estamos trilhando, é o caminho que a gente vai trilhar, tá? Por isso que é, foi muito feliz a nossa escolha. Foi muito feliz a nossa escolha do livro Paulo Estevão durante a pandemia, porque eu continuo achando que esse livro é o livro mais importante da atualidade para nós espíritas, porque o que a gente vê ali é muito do que nós vamos viver, do que estamos vivendo e vamos viver cada vez mais. O que a gente vê ali no Paulo Estevão, nós vamos reviver de certo modo, já estamos revivendo de certo modo, tá? Numa versão mais moderna, mais tecnológica, mas tudo indica que nós vamos por aí, né? Mantermos a fé, mantermos a confiança, mantermos a religiosidade, mantermos a certeza da vitória do bem, né? Num processo histórico, num processo contínuo, né? Não imediato, mas num processo contínuo, a vitória do bem, né? Mantermos a confiança, a fé nisso, é o nosso grande desafio. Porque em meio a muitas turbulências, a caridade de muitos esfriará. Porque o mal abundará, o mal será abundante, a caridade de muitos esfriará. Porque vendo o mal abundante, as pessoas começam a questionar, poxa vida, mas onde é que está Deus? Onde é que estão os bons espíritos que permitem isso? Onde é que está? Sempre aquele questionamento, né? Já colocando em dúvida, né? Já colocando em dúvida a fé, Jesus, o Evangelho, né? Esse é o grande desafio da atualidade. É a gente perceber que o mal está abundando, está abundante, e mantermos a caridade, mantermos a fé, mantermos a caridade. Entendeu? Esse é o grande desafio nosso no momento. E para as próximas décadas aí, provavelmente. A Gorete, não era para começar a melhorar? Veja bem, aqueles que estão aproveitando a dificuldade para se melhorar, estão se melhorando. Essa é que é a questão. Os problemas, eles não são impedimentos para a gente se melhorar. Eles são até um propulsor da nossa melhora se soubermos aproveitar. Quanto mais mal se faz, quanto mais dificuldade a gente tem, mais a gente evolui, na verdade, se nós soubermos aproveitar. Se nós cairmos na revolta, se cairmos na falta de fé, se caímos, né, na descrença, né, se caímos no deboche, na tirania, se caímos qualquer coisa assim, nós já estamos fazendo parte do problema, não da solução, né?
E a gente acaba perdendo a oportunidade de se tornar melhor, tá? Certo, pessoal? Então, hoje em dia não adianta a gente se revoltar, não adianta a gente só se indignar, não adianta a gente ver as injustiças existiam na época de Jesus também. A tirania existia na época de Jesus também. As leis iníquas existiam na época de Jesus. Os romanos, os judeus na época, na Palestina, tudo que tem hoje tinha naquela época também, sempre teve. Não obstante, Jesus manteve a sua conduta baseada na compreensão, no perdão, no amor, né? Na caridade, entendeu? Esse é o grande, esse é o grande desafio nosso. Esse é o grande desafio. Falar é fácil. Eu chegar aqui e falar para vocês é fácil. Agora eu, no dia a dia, vivenciar isso também é o meu desafio. É o desafio de cada um de vocês. Eu sei das lutas de vocês, né? Ok? Eu sei das lutas de vocês. O bem vai prevalecer sobre tudo, né? Deus está acima de tudo, a sua lei perfeita está regulando a vida, né? E a Terra vai cumprir o seu papel, a humanidade vai evoluir, nós vamos passar. Só que nós não chegamos no auge da dificuldade ainda. Nós estamos ainda caminhando para isso, tá? Mas nós ainda estamos longe do auge das dificuldades, ok? Tá? A grande alienação, a grande alienação, ela é advinda de não nos vincularmos ao bem. Se nós entrarmos na frequência do ódio, nós estamos nos alienando. Se entrarmos na frequência da revolta, nós estamos nos alienando. A grande alienação é sairmos do contato com o self, sairmos do contato com o Deus em nós e caímos nas disputas do ego, dos instintos, da agressividade, do controle, do poder. Como se aqui, como se a predominância na Terra fosse o mais importante. Como se o domínio, a vitória na Terra fosse o mais importante. E Jesus deixou bem claro que não é o mais importante. Por isso que Jesus saiu da Terra pela cruz. Mas, né? Todo luminoso, todo radiante, todo amor e nos cuida até hoje. Entendeu? Demonstrando a fugacidade dos poderes humanos. Isso que a gente precisa entender, né? A fugacidade, a precariedade do poder temporal, que pode nos matar do corpo, pode nos torturar o corpo, pode criar inúmeras dificuldades, mas não pode nos impedir de evoluir. Não pode nos impedir de evoluir. E quem faz o mal fica preso ao mal que faz. Quem sofre o mal, se mantiver ligado ao bem, à luz, ao perdão, só evolui. Só evolui. Entendeu? Certo? Ok? Então, cuidado, né? O momento é de muita vigilância. O momento é de muita vigilância. Tem forças muito negativas agindo. E o melhor que a gente faz é nos vincularmos ao bem dentro de nós. Nos vincularmos à presença superior dentro de nós para não nos alienarmos, porque a grande alienação é o desligarmos dos espíritos bons. Essa é a grande alienação. Se a gente ficar muito analisando a lama, nós acabamos só nos sujando. Nosso objetivo não é ficar analisando a lama. Nosso objetivo é olhar para o alto, né? E nos identificarmos com a luz que vem do alto. Tá? Certo, pessoal? Tá? É o que a gente tem percebido em contato com os espíritos, os alertas que tem nos dado, tá?
através da mediunidade, os espíritos têm nos alertado muito a esse respeito, para que nós nos desvinculemos das disputas e nos vinculemos à luz. Tá? Essa é a mensagem que eles nos trazem. Porque senão a gente se desequilibra, a gente adoece, né? Aí sim é que está o grande problema. Tá? Certo? Então, pergunta 517, né? Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Vamos ver a resposta, né? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças, né? Do brasão familiar, espíritos orgulhosos da descendência deles. Isso para eles, para os espíritos evoluídos, isso nada quer dizer, né? Isso nada quer dizer. Essas deferências, né? Baseadas no prestígio, no poder, né? Na influência que os familiares tiveram, na riqueza, isso nada quer dizer aos bons espíritos, né? O afeto, sim, o afeto. Ora, a evolução se dá em grupos mais ou menos grandes, né? Como diz o Evangelho, né? Os laços de família, né? Família material, família espiritual, né? E a reencarnação. Então eles falam, né? Que a evolução se dá em grupos mais ou menos grandes. É como se fossem grandes famílias, das quais nós fazemos parte também, de um determinado grande grupo, certo? Então, ajuda, sim, entre os membros dessas pessoas afinizadas entre si, ou querendo se afinizar, né? Querendo se afinizar, tentando aparar as arestas, mas já faz parte do mesmo grupão, né? Então, sim, os espíritos se ajudam. Às vezes, quando uns estão no plano espiritual, outros estão encarnados. E aí, os que estão lá ajudam os que estão aqui. Depois inverte, né? Os que estão lá vêm para cá e a gente vai para lá. Ora você vem como pai, ora como filho, ora como amigo, irmão, né? As configurações são variadas, mas o objetivo final é a evolução, né? Tá? Ok? Tá, pessoal? Então, sim, tem alguns espíritos, né? Que ajudam outros, né? Através do afeto, né? Do carinho, do amor, né? Mas não devido ao orgulho né? Daquele grupo, que já foi um grupo que teve poder. Não, aí não tem nada a ver, né? Certo? Pergunta 518, pessoal, vamos lá? Nós estamos falando, pessoal, só relembrando, o item nosso aqui é anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Esse é o item, né? Que já faz algumas semanas que a gente está estudando. É muito interessante, né? Então vamos lá, pergunta 518. Assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são-no igualmente os espíritos por motivos particulares para as reuniões de indivíduos? Né? Interessante, né? O Allan Kardec quer saber, assim como certos espíritos são atraídos por uma determinada pessoa, pela simpatia com certos indivíduos, né? Então, eu sou simpático a um certo espírito, ou alguns espíritos do plano espiritual, porque os nossos gostos, os nossos ideais são parecidos, né? São semelhantes. Mas os espíritos também se aproximam de grupos, de reuniões de indivíduos, de grupos, do mesmo jeito que um indivíduo, mas também agora um grupo de indivíduos que pensa da mesma forma, que tem os mesmos ideais, os mesmos gostos,
né? O que vocês acham? Isso acontece também? Hã? Né? Será que os espíritos também são atraídos, né? Pela simpatia, pela semelhança de gostos, pela afinidade, pelas reuniões de indivíduos? Por exemplo, o nosso grupo aqui, que a gente está reunido todo dia para estudar o Espiritismo, as várias obras espíritas aí. Nós atraímos espíritos simpáticos ao pensamento espírita, simpáticos à oração, simpáticos ao estudo em grupo, das coisas voltadas ao bem, voltadas à caridade, né? Vamos ver a resposta? Os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. Bem claro, né? Bem objetivo. Os espíritos preferem estar com as pessoas semelhantes a eles. Porque essas pessoas têm uma tendência a ouvi-los, a dar ouvidos a eles. Pode até não enxergá-los, pode até não senti-los de uma forma mais nítida, mas pode ser que capte os pensamentos que eles querem nos trazer. Certo? Só que isso também, novamente, para o bem e para o mal. Como sempre. Isso serve para o bem e serve para o mal. Tá? Porque um espírito leviano que tente influenciar, que se aproxime de um grupo de pessoas boas, ele não vai se sentir à vontade. Ele não vai se sentir entre os semelhantes dele. E ele não vai conseguir ser ouvido nas sugestões que ele lançar ali em meio àquele grupo. Certo? Ok? Diferente de um grupo em que ele se sinta afinizado pelos gostos, as vontades que ele tem, os interesses dele. Se forem interesses baixos, ele vai procurar grupos que se sintonizam com os interesses dele. Né? Tá? E as pessoas vão aceitar as sugestões que ele der. Vão aceitar as sugestões que ele der e vão fazer as coisas que ele sugerir. Né? Então, mas isso nós também fazemos aqui na Terra. Independente de espírito, nós também, nós nos sentimos melhores com pessoas, a gente não se sente bem quando a gente está junto estudando aqui? A gente se sente bem, nós nos alimentamos uns aos outros no campo da fraternidade, nas trocas energéticas, no carinho recíproco, na afinidade pura, em que o único interesse nosso aqui é os conceitos elevados, é nos sentirmos bem, né? É recebemos essa boa energia que vem do alto, porque a gente precisa disso, ainda mais hoje em dia. Nós estamos muito necessitados disso. Então, onde a gente se reabastece, a gente sai muito mais fortalecido desse momento, não é? Então, né? Nós nos sentimos melhores entre aqueles que comungam dos mesmos ideais, né? Eu falo para vocês, vocês me ouvem, eu ouço vocês, né? Naquilo que vocês colocam aqui, não dá para responder todo mundo, mas eu tô aqui vendo, né? Eu vou comentando conforme que eu vou vendo, eu vou às vezes respondendo diretamente, entendeu? A gente vai trocando, né? Tá, pessoal? Então é assim que funciona, tanto na Terra quanto no plano espiritual, né? É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos. E isso quer esteja só, quer faça parte de um todo coletivo, de um grupo, né? Como uma sociedade, uma cidade, um povo ou um povo, né?
Tá? Então, é tanto em grupos pequenos, tanto nos indivíduos, quanto nos grupos pequenos, quanto nos grupos maiores, os grandes grupos. É a mesma coisa, é o mesmo princípio, tanto no indivíduo quanto nos grupos grandes. É o mesmo princípio. Tá? Nós formamos um todo coletivo, inclusive do planeta. O próprio planeta é uma personalidade coletiva. Nós somos um, né, um ser coletivo, o povo do planeta, né? Somos nós. Tem até uma música bonita do, acho que é do 14 Bis, o povo do planeta, somos nós. Somos nós. Muito bonita essa música. Depois vocês procurem aí. É uma música linda, na verdade, né? Tem uma letra assim bem legal. O povo do planeta somos nós, estamos aqui mais uma vez, né? Nunca estivemos a sós. Parece até a música de uma música espírita. Então vamos lá, né? Continuando a resposta aqui, né? Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem, né? Então, lógico que você pega o planeta, não é todo mundo pensando do mesmo jeito, mas você tem uma característica predominante ou características predominantes, né? Você tem uma média lá vibratória, você tem uma média já, né, da maioria das pessoas que pensam de uma determinada forma, que querem de uma determinada forma, né? Então, você acaba tendo ali uma característica mais geral, né? Menos que mesmo que hajam pessoas que saiam desse modo de pensar, né? Mas tem uma predominância, né? Então você vai ter uma vibração X aí, sintonizando com espíritos que auxiliam, né? Ok? Segue-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhes podem insuflar as paixões grosseiras, né? Então, nosso planeta hoje, né, como um ser coletivo, como um, né, é, nós estamos tentando não aceitar mais as sugestões do mal, não aceitar mais as sugestões grosseiras do primitivismo. Em termos coletivos, nós precisamos repudiar, né, as induções negativas, baixas, primitivas, né, e ressaltar o bem legítimo, né, estimular o bem legítimo, não a hipocrisia, né, porque às vezes a gente, né, é um bem de aparência, mas, né, como Jesus falou, né, por fora é, é branco por fora e por dentro cheio de podridão, né? Não, não é isso, né? Mas o bem legítimo, né, que nós cultivarmos, que a maioria cultivar no planeta, vai fazendo com que o mal se afaste e vá para outros ambientes, né? Será levado para outros orbes, para continuar a evolução em outros orbes, né? A Leonora, né? Lenora. Boa noite, boa noite. O aumento de doenças sem prognóstico fazem parte dessa transição planetária? Sim, o aumento dos problemas emocionais, mentais e até físicos, né? Suicídios e toda essa gama de sofrimentos que a gente está vendo aumentar muito no campo mental, emocional e espiritual é devido a esse momento. É devido à grande pressão espiritual negativa e à falta de preparo íntimo
de cada criatura, né? Porque nós estamos nos aproximando das esferas invisíveis, estamos sentindo o peso dessa pressão espiritual. Então a sociedade está meio se desorganizando emocionalmente, mentalmente, né? Está deteriorando. Então, o grande esforço é orar, é ler livros bons, é manter a fé, como a gente estava falando, o Evangelho, Jesus. Isso é o grande referencial para nós, porque é um princípio de manutenção da saúde mental e até física, né? Porque muita doença está correndo por aí, né? E vai correr ainda, que nós precisamos estar muito fortalecidos vibratoriamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, para nós não adoecermos. Tá? Então a gente precisa tomar esse cuidado aí, né? Tá? Mas faz parte desse momento, sim, né? Tá? Então, gente, só que o coletivo é a somatória do indivíduo, né? Dos indivíduos. Então não adianta a gente colocar a culpa no coletivo. Ah, eu tô assim por causa do coletivo, eu tô assim por causa do plano espiritual, eu tô assim por causa dos obsessores. Não, eu tô assim porque eu tenho sido invigilante. Porque eu tenho sido indisciplinado. Eu estou assim porque eu tenho fugido da leitura do bem, da leitura de bons livros, a oração, o evangelho no lar, praticar a caridade, tomar um passe, participar, né, numa casa espírita ou de um templo que eu goste, que eu ajudar os semelhantes. Então, quando a gente apaga a nossa luz, aí a gente pode cair em qualquer buraco. Não adianta a gente acusar as forças exteriores, né? Se nós não estamos fazendo o que poderíamos fazer. Entendeu? Então, a primeira coisa é o indivíduo, somos nós. Vamos olhar para nós. O que que eu poderia fazer que eu não estou fazendo ainda? Né? Eu posso pensar mais positivo? Eu posso meditar mais? Eu posso orar mais? Eu posso fazer mentalização positiva, relaxamento e assim por diante, né? Participar de grupos voluntários de caridade, trabalhar com a mediunidade. O que que eu posso fazer que eu não estou fazendo ainda? Essa é a grande questão, é a pergunta que não quer calar, né? Certo? Ok? Então, isso é o que está ao nosso poder, no nosso poder. Isso não depende das forças externas, não, depende só de uma decisão minha. Eu tenho que começar por aquilo que está no meu poder. Senão eu me sinto impotente, né? Se eu ficar achando que eu estou assim, ou assado por causa do exterior, né? Aí eu não tenho condição de fazer nada. Agora, se eu paro e penso, não, eu estou assim por mim mesmo, e cabe a mim sair dessa situação, aí eu já posso fazer muita coisa. Muita, muita, muita coisa. Tá? Ok? Então acho que. Deixa eu ver aqui como é que tá a coisa. Vamos fazer mais um pouquinho? A gente começou mais tarde, vamos então, né? Aqui, ó, pergunta 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, né? A Sociedade Espírita Maria de Nazaré, as outras casas espíritas, religiosas ou não, voltadas ao bem, né? Que promovem o ser humano. Então, as aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais? O que vocês acham? Sim ou não? Tem. Pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas.
que caminhando para um objetivo comum precisam de uma direção superior. Gente, isso o André Luiz nos ensina, nenhuma instituição voltada ao bem aqui na Terra surge sem que as suas raízes estejam no plano espiritual. Nenhuma instituição voltada ao bem aqui na Terra surge sem que as suas raízes não estejam no plano espiritual superior. Entendeu? Então, só para a gente entender, né? Então, tem aqueles que cuidam das instituições, né? Velando pelo desenvolver, pela manutenção das instituições voltadas ao bem, né? Todas as organizações voltadas ao bem, né? Os países, né? Os países têm os espíritos mais vinculados a este ou aquele país, né? Por quê? Porque são grandes coletividades que precisam de direcionamentos específicos diante de uma programação maior, planetária, né? Do nosso planeta regido por Jesus, tá? Então, pergunta 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? O que vocês acham? Os protetores das coletividades são mais elevados do que os protetores dos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Lógico que, em se tratando de um número maior de indivíduos, algo mais amplo, né, grandes grupos, é lógico que vai precisar de grandes almas com grande evolução para dirigir, para dar direção a esse grupo, né? Então Jesus, que é o grande ser que dirige a evolução do nosso planeta, né? Então, tudo é relativo ao grau de adiantamento que se trate de coletividades, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos, né? Então, você pode ter um indivíduo muito evoluído que vai precisar de um espírito também, né, que vai ajudá-lo, né? Você pega, por exemplo, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele escrevia as cartas, né? Era um espírito evoluído, Paulo, né? Um espírito, a gente estudou, né? São Paulo, né? Ele recebia a influência de Estevão para fazer as cartas, que era um espírito mais, pelo jeito, mais evoluído do que Paulo, né? Muito mais evoluído que Paulo, né? Então Estevão cuidava, era um indivíduo, mas tinha influência sobre o planeta todo, né? Paulo teve influência grande, né? Sobre todo o planeta, né? Então, aí a última de hoje. Pergunta 521. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Os espíritos podem proteger o campo das artes, né? Protegendo aqueles que se dedicam às artes. Isso existe, né? Há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Desculpa, pessoal. Então, lógico que eu falo em artes, né? Você engloba vários tipos de concepção do que seja arte, gostos e tendências, né? Mas os espíritos foram cuidadosos em dizer aqui, ó, há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, né? Se você pede a inspiração dos bons espíritos para a sua arte, para promover o seu grupo de arte,
ajudar as crianças a aprenderem a tocar violino, violão. Você pede ajuda dos bons espíritos, lógico que eles vão ajudar, né? Então, há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Quando nós, pela intenção que estamos mantendo, né, pela intenção, pela nobreza das nossas intenções, nós nos mostramos dignos dessa assistência. Então não é qualquer pessoa, né, com qualquer intenção, se dizendo artista, que vai receber assistência de espíritos especiais das artes. Pelo contrário, pode receber assistência muito complicada de espíritos bem atrasados pelo tipo de sintonia que se estabelece. É muito lógico, né? Que queres, porém, que façam com que os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Né? Você não vai improvisar, só porque a pessoa se diz artista, você não vai improvisar um estado evolutivo na pessoa que a faça digna de receber o auxílio dos espíritos evoluídos. Isso é uma conquista de cada um. Né? Então, não dá para os espíritos fazerem os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, né, de fora para dentro. Isso é uma conquista íntima, é um despertar íntimo, né? Então, certo, pessoal? Ok. Tá? Todos evoluiremos, todos nos aprimoraremos, mas todos teremos que passar pelas provações, pelo despertar, pelo amadurecimento das nossas concepções, pelo aformosear das nossas produções artísticas, né? Todos teremos que passar por esse caminho, né? Tá? Ok, pessoal, vamos então finalizar, né? Estamos na nossa hora já. Então, convido a todos para fazermos a prece, agradecendo as forças do alto por nos ampararem nestes trabalhos voltados ao bem, ao despertar das nossas consciências, ao desabrochar das nossas potencialidades superiores, para que a cada dia mais saibamos ouvir as melodias celestes, cada dia mais podemos intuir as visões superiores, cada dia podemos mais nos inspirar nas atitudes benevolentes das almas benditas, abençoadas, que nos auxiliam, que nos amparam. Somos aprendizes, Senhor. Somos viajores do tempo. Somos aqueles que vêm transitando do passado ao presente, com vistas ao futuro. Futuro radiante que nos aguarda, que nos chama convidativo, para que nós, renovados, transformados, melhorados, possamos então nos sentir profundamente conectados com as concepções elevadas da vida maior. Muito obrigado por tudo, que os bons espíritos nos amparem em mais uma noite e que possamos amanhã despertarmos cheios de energia, cheios de boa vontade, cheios de saúde mental, espiritual e física. Que assim seja. Ok, pessoal. Então finalizamos, né? Amanhã a gente está aqui para o estudo dos mensageiros, às 20 horas, né? Estudo de André Luiz. Aí a gente conta com vocês, tá bom? Um grande abraço e bom descanso. Até amanhã.